Congresso americano expõe ditadura brasileira para o mundo. Congressistas americanos expõem para o mundo documentos que mostram ordens arbitrárias e censura explícita do Supremo Tribunal Federal. Antes, um aviso. A liberdade fortalece a verdade. Esse é o slogan da Gazeta do Povo. A discussão livre das ideias sempre leva a um bom termo de civilização e da democracia. Esse é o pensamento da Gazeta, um jornal de valores que valoriza a tua consciência e opinião. Eu convido então você a conhecer melhor o noticiário, os colunistas e todas as iniciativas da Gazeta para um debate claro sobre o Brasil que a Gazeta traz. Custa muito pouco, menos de R$ 2 por mês nos 2 primeiros meses para você experimentar. Entre no link aqui do QR Code ou na descrição do vídeo para fazer um cadastro rápido. Você não vai se arrepender. A ditadura brasileira escancarada pelo mundo através do Congresso americano. Ordens abusivas de censura, remoção de perfis, remoção de conteúdos inteiros no Twitter, sem nenhuma fundamentação lógica, foram mostradas em centenas de páginas de um relatório aterrador de um comitê do Congresso americano. Ordens abusivas de censuras demandadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que mandou bloquear centenas de conteúdos e páginas inteiras de pessoas por simplesmente criticarem o processo eleitoral, as urnas, ou por mostrarem indignação do povo brasileiro com a parcialidade da justiça eleitoral durante as eleições de 22. Foi o meu caso, por exemplo. Eu tive o meu Twitter censurado, removido por meses, por simplesmente dizer que no Brasil havia censura. Dito isso, eu fui censurado. Já no dia seguinte, a lista de abusos é gritante. Ao censurarem Monark, por exemplo, a ordem de censura dizia explicitamente que os direitos individuais dele, garantidos pela Constituição, deveriam ser suspensos por uma excepcionalidade. Monark apenas criticou os abusos do Supremo e foi rigorosamente abusado. A excepcionalidade, a garantia de direitos constitucionais só pode se chamar ditadura. É o que o Brasil vem vivendo. O influenciador Flávio Gordon teve a sua página arrancada simplesmente por ter repostado uma matéria de um jornal americano que relativizava a eficácia da urna eletrônica. O acusaram de fake news. O nível da censura explícita é transparente nas documentações e análises. Elon Musk, que acendeu o debate, vai prestar depoimento. O Brasil é um país laboratório da tentativa de uma censura baseada em valores progressistas. Os Estados Unidos e todo o mundo ocidental enfrentam problemas semelhantes. A tal censura do bem que quer regular a maneira como as pessoas pensam. Mas em nenhum país democrático do mundo a censura e o arbítrio foram tão longe quanto aqui no Brasil. Por isso é justo dizer que o Brasil se tornou uma ditadura escancarada pela censura prévia e por outras razões mais, como os inquéritos ilegais com crimes que não existem para perseguir pessoas, arruinar financeiramente, exilar, prender sem o devido processo legal, destruir toda a possibilidade de contestação ou crítica ou opinião que não seja adequada ao que o Supremo Tribunal Federal manda que você tenha. É uma vergonha para o Congresso brasileiro que o Congresso americano tenha sido o responsável por fazer o que deputados e senadores deveriam fazer aqui. É e continua sendo. É dever do Senado Nacional colocar um fim nos desmandos óbvios do STF no Brasil. Nada fez. Ao contrário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, engavetou dezenas de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, até agora engavetou todos os pedidos de CPI que pudessem apurar os abusos do judiciário. Tudo por cálculo político. Pacheco quer ser candidato a governador com apoio de Lula, o candidato do Supremo Tribunal Federal. Lira tem folha corrida de processos que podem a qualquer momento serem desengavetados pela injustiça suprema.
Pouco antes de estourar o escândalo das ordens abusivas do STF no Congresso americano, jantaram juntos Gilmar Mendes, Arthur Lira e Lula para falarem de sabe-se lá Deus o quê. Uma vergonha a cumplicidade turva entre os poderes para se blindarem das acusações legítimas e mundiais de estarem construindo uma ditadura. No dia seguinte, Alexandre foi ao Congresso e saiu com essa pérola em discurso. Na virada do século, não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Antes da censura e do terror persecutório promovido por você, ministro Alexandre, o Brasil era muito mais feliz e democrático e sabia. As redes sociais são o último espaço democrático real do mundo. As redes possibilitaram ao homem comum falar por si mesmo. As redes possibilitaram o aparecimento de milhares de canais de comunicação que fizeram frente a uma espécie de ditadura progressista de opinião única, promovida e oferecida pelas grandes empresas de comunicação no Brasil e no mundo inteiro. Por isso, óbvio, a tentativa de censurar as redes sociais. No Brasil, a coisa tomou uma proporção aterradora, como mostram os próprios documentos apresentados pelo Congresso americano. O desespero pela perseguição, pela parcialidade da justiça, pela censura, foi o que levou aquelas pessoas equivocadamente a invadirem o Congresso Nacional Brasileiro e a darem o álibi perfeito para o recrudescimento da ditadura aqui do Brasil. Chegando o ministro Carrasco a condenar senhoras, autistas, comediantes, pastores a anos de cadeia. A ditadura brasileira está clara para o Brasil e para o mundo. Resta saber em que medida ela começará a ser enfrentada aqui dentro do Brasil.